Quem aí lembra das denúncias feitas com relação à AD Curitiba, onde nós mostramos congregações do campo de Curitiba caindo, o teto literalmente comida por cupins? Congregações construídas no tempo do pastor Pimentel de Carvalho e que nunca passaram por um processo de restauração, porém o presidente atual de Curitiba estava se esbaldando na compra de um apartamento milionário. Segundo ele, era para a igreja, mas para ele desfrutar com a novinha, né, a companheira nova. Para quem acompanhou o canal, lembra da batalha que foi, a exposição que fizemos, dado todo esse episódio que aconteceu em Curitiba. E veio muitos defensores do pastor dizendo que eu deveria ter visitado a sede de Curitiba, porque a sede de Curitiba sim era um cartão postal. E que Deus ia tratar comigo. Porém, meus amigos, o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o que aconteceu em Curitiba, desabando o teto da igreja central, do cartão postal da Assembleia de Deus, mostrando que o pastor presidente é tão ruim na administração que não consegue fazer sequer a manutenção do seu templo central. É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje e vou mostrar para vocês aqui que os sinais de Deus, na maioria das vezes, está estampado, escancarado na sua frente, repetidamente, e na maioria das vezes o ser humano acaba ignorando por não colocar de lado a sua teimosia, a sua soberba. E aí Deus vem e trata com o camarada mostrando, ó, fica esperto porque senão as coisas podem piorar para o seu lado. Amém? Mas antes, se você não é inscrito do canal, se inscreve aí, deixa o seu joinha, comenta o que você acha do que eu vou mostrar para vocês. Deixa o seu comentário, que é importante, e bora pro vídeo de hoje. Dizem que Deus se comunica com o ser humano através de sinais. E quando esses sinais são percebidos, somos, na maioria das vezes, levados a acreditar que não passa-se de uma coincidência. Mas a pergunta é, como explicar uma coincidência quando ele se torna evidência? Nós denunciamos a AD Curitiba, a precariedade das congregações, tetos caindo e tudo com provas. Se você não viu os vídeos, dá uma olhada aí nos vídeos sobre a AD Curitiba que você vai perceber com provas tudo que nós expomos aqui nesse canal. Mas fomos desmentidos pelo atual presidente, inclusive em reuniões, né? Chamando nós de endemoniados e tanta coisa. Porém, agora, dá uma olhada no que está acontecendo, ou no que aconteceu. Num culto de ensino, o culto aonde ele usa, ao invés de pregar a palavra e ensinar o povo, ele usa justamente para desabafar e destilar o seu ódio contra aquilo que ele não se agrada. No dia 27 de fevereiro, agora de 2024, episódio atual, caiu uma placa do teto em cima. Se não fosse um presbítero avisar, meus amigos, tinha caído em cima da cabeça do presidente. Seria só coincidência esse fato? Foi por pouco, se não fosse o Salvador, né, um obreiro que veio e puxou o pastor, poderia ter acontecido uma fatalidade. E Deus me livre de desejar o mal para o pastor presidente de Curitiba. Jamais. A minha intenção aqui é mostrar que ele precisa entender e ouvir a voz de Deus, já que não consegue ouvir na consciência, então que entenda que Deus está falando com ele através dos próprios sinais. E olha que isso aqui foi um sinal tenebroso. Dá uma olhada. Até me mandaram um recado dizendo que Deus fez a parte dele, mas o obreiro interferiu. Estavam lá cantando, perceberam? Olha só, aqui é o obreiro foi e deu um puxão nele, cara, deu um puxão e ele levou, sem saber de nada, levantou correndo, ó, nisso o teto cai. Meus amigos, segundo as informações, foi uma placa de gesso, né, uma placa que caiu, despencou, e eu fiquei
questionando aqui o porquê justamente aonde o presidente da igreja está sentado. Será que Deus está tentando mostrar, falar alguma coisa? Ó, você está cuidando da obra, mas não está cuidando do teto que está em cima da sua cabeça, meu amigo. Porque poderia despencar em qualquer outro lugar, inclusive na cabeça de algum membro, que seria uma verdadeira fatalidade. Agora você já parou para pensar, cara, como é que não está o restante? Eu acredito que nunca foi feita uma reforma nesse templo minuciosa, conforme merece, porque esse cara assumiu a presidência de Curitiba com tudo pronto. O cara abraçou todo o campo de Curitiba e o campo permanece da mesma maneira. Igrejas, congregações com os tetos caindo e agora a própria igreja sede, que é o tal cartão postal, desabando na cabeça do presidente. Eu, sinceramente, cara, eu lamento isso. Graças a Deus que ninguém se feriu, a não ser um dano com relação à cadeira, né, onde a placa caiu. Mas isso, o presidente ganha muito bem, ele pode comprar uma cadeira nova sem pedir dízimo e oferta. Espírito maligno! Agora, particularmente falando aqui, isso é uma verdadeira vergonha. Mostra o descaso, a despreocupação administrativa desse dito pastor presidente. Mostra a irresponsabilidade de averiguar a construção, se está precisando de reforma, colocar os puxa-saco, né, trabalhar, para que não venha acontecer uma fatalidade na vida de algum membro que está ali congregando com ele, acreditando que ele é um homem de Deus. Porque tem membros ofertando, mantendo luxos, caprichos, trocou a diretoria, conforme foi a informação, só colocou pessoas puxa-saco dele para poder passar tudo que ele deseja fazer com a igreja, colocou de escanteio a maioria daqueles que querem ver a igreja andando bem, muitos saindo da Assembleia de Deus, indo para outros ministérios, e o cara não entende que o que ele está fazendo, a maneira que ele está conduzindo a igreja, não é a maneira correta, não está sendo ético, muito menos moral. Às vezes o sinal de Deus está à frente da pessoa, repetindo cada dia. E o cara acaba ignorando por não colocar de lado a teimosia e a soberba que inunda a alma, ao exemplo do pastor presidente de Curitiba. O campo de Curitiba, resumindo, está uma verdadeira tragédia, descontentamento geral. É uma parte, uma minoria que está concordando com as atrocidades que esse pastor vem fazendo com a igreja. E agora Deus resolve mostrar um sinal para ver se ele está atento e entende que precisa agir da forma correta, porque a sua administração, infelizmente, está levando os membros a correrem risco de vida. Essa é a verdade. Ali poderia ter sido ele, mas se não fosse, né, como diz o comentário que enviaram para mim aqui, o obreiro foi lá e estragou o plano de Deus. É lógico que é uma piada, mas o plano de Deus aqui é tentar alertar, até porque deu livramento para ele. Poderia ter se ferido ou acontecido algo mais grave. E eu espero que com essa aí, a soberba, a teimosia, a altivez, venha dar uma baixa para que venha ter lugar para, pelo menos, ouvir a voz de Deus. De nada adianta você abrir a Bíblia e dar sermão, em outras palavras, ensinando o povo como se portar diante de Deus, e a vida do próprio indivíduo está miseravelmente envolvida, submersa na teimosia, na soberba, no pecado, na ganância. Aí quando Deus resolve mostrar que ele não é nada, é exatamente isso que acontece. Deus mostrando para o pastor presidente de Curitiba que ele não passa de um comedor de feijão, que não é nada além de um ser humano igual todos que estão fazendo parte da Assembleia de Deus de Curitiba. Amém! Encerro o vídeo por aqui dizendo o seguinte: Senhor Pastor Gabi, abra o olho, meu amigo, porque quando Deus resolver apertar um pouquinho mais, pode ser tarde para você se arrepender. Essa é a verdade.
Encerro o vídeo agradecendo a Deus pela vida do obreiro ali, que não deixou acontecer nada de pior, mas também preocupado que poderia cair uma placa dessa na cabeça de uma criança, de uma mãe, de um pai de família que trabalhou o dia inteiro, tirou um momento para ir na igreja e de repente pode acontecer uma fatalidade por falta de responsabilidade administrativa do pastor. Nem sequer consegue olhar para cima, para o teto, para ver como é que está a realidade da igreja, a qual ele congrega. Imagina as congregações. Que Deus tenha misericórdia do povo de Curitiba. E gostaria que você comentasse aí embaixo o que você acha disso, se você concorda comigo ou não. Deixe seu joinha que é importante. Me segue lá no Instagram, também no Facebook. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.